Se você ama o futebol inglês, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu sou o Caio e esse é o 11 da 34ª rodada da Premier League 2025-2026. É aqui que a gente escala os melhores a cada rodada do campeonato inglês de futebol. O nosso camisa 1 para essa rodada é Martin Dubravka, do Burnley. O Burnley recebeu a visita do Manchester City e foi derrotado por 1-0. Com a vitória, o Manchester City chegou a virar o líder da Premier League, mas o Dubravka teve ao todo 8 defesas no jogo apesar da derrota. 5 delas em chutes de dentro da área. As mais difíceis foram no chute do Cherki e nos chutes do Nico O'Reilly. Esse jogo aconteceu na quarta-feira e o City se tornou o líder provisório da Premier League naquele momento. Mas o Dubravka, com as suas defesas, pode ter decidido o campeonato. Ou não, porque o City venceu, mas a diferença do saldo de gols do City para o Arsenal é pouca. A 34ª rodada começou na terça-feira, dia 21, e acabou na segunda-feira, agora, dia 27. E quem abriu a rodada foi o Brighton, que venceu o Chelsea por 3-0. Na nossa lateral esquerda temos o Ferdi Kadioglu, do Brighton. Foi ele quem abriu o placar para as gaivotas depois da bola mal afastada na área do Chelsea. Pegou de primeira e fez 1-0 Brighton. Além disso, ele teve 5 duelos ganhos, 3 recuperações de bola, 3 cortes e mais 3 interceptações. Com a vitória, o Brighton agora chega a 50 pontos e é o 6º colocado da Premier League. Com muitos méritos, é a segunda vez que eles vencem o Chelsea. Mas com todo respeito ao Brighton, que fase vive o Chelsea? Com a derrota, o clube inglês somou mais de 8 horas sem marcar um gol na Premier League. Essa foi a 5ª derrota seguida dos Blues. Já na nossa lateral direita, vamos de Blues para Reds, porque improvisado na lateral direita temos o Andy Robertson, do Liverpool. No duelo de aves, o Liverpool venceu o Crystal Palace por 3-1 e o Robertson fez o segundo gol do jogo, um golaço. Depois de uma defesaça do Woodman, o Liverpool construiu o contra-ataque. O Curtis Jones, que jogou na lateral direita, dá um belo passe e o Robertson chuta bonito para fazer naquele momento 2-0 para o Liverpool. Já para nossa zaga, temos o Nikola Milenkovic, do Nottingham Forest. O Forest que resolveu ficar impossível nesse final de Premier League e venceu o Sunderland fora de casa por 5-0. O Milenkovic teve 6 duelos ganhos, 2 recuperações de bola, 1 chute bloqueado, 15 cortes, 1 interceptação e mais 2 desarmes, sendo que uma delas foi como último homem da defesa do Nottingham Forest. Quem também venceu, mas não foi de 5-0, foi o Fulham, que venceu o Aston Villa por 1-0. Na nossa zaga, nós temos o Joachim Andersen, dos Whites. Ao todo, ele teve 8 duelos ganhos, 2 recuperações de bola, 7 cortes, 4 interceptações e em todos os desarmes que ele tentou, os 4 ele conseguiu. Uma baita partida do zagueiro do Fulham. E agora a gente começa o nosso meio-campo com o volante Casemiro, do Manchester United. O Manchester United que venceu o Brentford em casa por 2-1. Muito dessa vitória passou pelos pés e pela cabeça do Casemiro. Ao todo, foram 15 duelos ganhos, 3 recuperações de bola, 1 chute bloqueado, 9 cortes, 2 interceptações e mais 4 desarmes. O United venceu por 2-1 e quem abriu o placar foi o Casemiro. Depois do escanteio na área, o Maguire desvia lá no primeiro pau e lá estava o Casemiro para ganhar de cabeça e colocar o United na frente. O United que ampliou depois de um belo passe do Bruno Fernandes e o gol do Benjamin Sesko. Essa vitória garante matematicamente o Manchester United de volta na próxima Liga dos Campeões da Europa. É o 3º lugar com 61 pontos. Quem completa a nossa volância é Thomas Soucek, do West Ham. O West Ham venceu o Everton por 2-1 em mais uma importantíssima vitória dos Hammers na luta contra o rebaixamento. E assim como o Casemiro, a vitória do West Ham passou muito pelos pés e pela cabeça do Soucek. Ele teve uma bola salva em cima da linha, 6 duelos ganhos no jogo, 3 recuperações de bola, 1 chute bloqueado, 1 corte e mais 2 desarmes.
E foi ele quem abriu o placar para os Hammers. Depois do escanteio cobrado pelo Bowen, o Souček subiu dentro da área e abriu o placar para o West Ham, 1-0. E já que falamos dele, um dos nossos meio-campistas é Jarrod Bowen, camisa 20 do West Ham. Além de ter dado a assistência para o Souček abrir o placar, depois do belo cruzamento do Diouf, lá na segunda trave, ele desviou para trás de cabeça e o Callum Wilson fez o gol da vitória do West Ham. Um gol e uma importantíssima defesa do Souček e 2 assistências para Jarrod Bowen. Centralizado no nosso meio-campo, temos o Elie Junior Krupi do Bournemouth. Bournemouth e Leeds empataram em um belo jogo em 2-2. Quem abriu o placar foi o Junior Krupi, depois de uma bela jogada e uma bela assistência do Senesi e chuta bonito para abrir o placar para os Cherries. O Leeds chegou a empatar com um gol contra, mas teve gol do Ryan hoje, ou melhor, na última quarta-feira. Depois do cruzamento do Tyler Adams, ele, como um centroavante, colocou a bola para dentro. Mas nos acréscimos o Longstaff deixou tudo igual, 2-2. E a gente fecha o nosso meio-campo com o nosso camisa 10, Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest. Que fase vive o Forest e o Gibbs-White, hein? Vitória com V maiúsculo do Forest por 5-0 na casa do Sunderland. E se a gente vai falar do Morgan Gibbs-White, a gente precisa falar do nosso centroavante para essa rodada, Igor Jesus, do Nottingham Forest. Porque depois do cruzamento do Hutchinson, lá estava o Igor Jesus para cabecear a bola na segunda trave. A bola desviou no Trey Hume e abriu o placar para o Forest 1-0. Depois da saída errada do Roofs, lá estava o Gibbs-White para receber a bola e tocar para o Chris Wood fazer o primeiro gol dele desde o retorno ao primeiro time. 2-0 para o Forest. Pro terceiro gol, depois do cruzamento do Williams, o Igor Jesus estava lá para escorar a bola de cabeça e o Morgan Gibbs-White fazer um belo gol. 3-0 pro Forest. E pro quarto gol, depois da tentativa do chute do Aina, a bola sobrou perfeita pro Igor Jesus fazer um golaço. 4-0 pro Nottingham Forest. Mais uma bela apresentação do Morgan Gibbs-White, que saiu do jogo com um gol e uma assistência. Mas o camisa 19, o Igor Jesus, participou do primeiro, do terceiro e do quarto, e que golaço o quarto gol. Essas 3 participações numa goleada por 5-0 fora de casa rendem ao Igor Jesus o prêmio de MVP, o craque da 34ª rodada da Premier League. E o Nottingham Forest, com as últimas boas apresentações, agora chega a 39 pontos na PL e é o 16º, criando uma pequena esperança para se livrar de vez do rebaixamento. E já que falamos de rebaixamento, vamos começar as nossas menções honrosas da rodada. Primeiro, nós temos o João Palhinha, do Tottenham. O Tottenham que venceu os Wolves fora de casa por 1-0 com o gol do João Palhinha. Depois da bola sobrar na área, o Richarlison tenta o chute e o João Palhinha, atento, igual um centroavante, se estica para fazer o gol da vitória do Tottenham. A situação do Tottenham é tão dramática que nem essa vitória tira eles da zona de rebaixamento. Agora eles têm 34 pontos na 18ª colocação. Mas, por um lado, se essa vitória não vem agora, era caso de jogar toalha. Mas o Tottenham segue vivo. Já do outro lado da tabela, quem nós temos nas menções honrosas é o Eberechi Eze, do Arsenal. O Arsenal venceu o Newcastle por 1-0 com um gol, ou melhor, com um golaço do Eze. O Havertz ajeita para ele na entrada da área e de primeira ele coloca no ângulo. Um golaço fenomenal que ajudou o Arsenal a recuperar a liderança da Premier League. Agora o Arsenal tem 73 pontos, enquanto o City tem 70. Mas o time do Guardiola tem ainda um jogo a menos para fazer. Esses foram os 11 da 34ª rodada da Premier League e a gente agradece demais a você que assistiu até aqui. Deixa o seu like aqui no nosso vídeo e comenta aqui embaixo para quem vai a sua torcida para ser o grande campeão da Premier League. Você tá fechado com o Arsenal ou você tá fechado com o Manchester City de Pep Guardiola? Aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, porque a Premier League tá de volta no dia 1º de maio. E com o final da rodada, o 11 também tá de volta aqui. Acompanhe aí os próximos jogos da 35ª rodada. Senhores e senhoras, faltam 3 rodadas para a conclusão da temporada. Tamo junto e até a próxima!